Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 1. Assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinando, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam, dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse é o texto que não precisa ser explicado. Qualquer coisa que vamos alegorizar aqui é para simplificar ainda mais aquilo que o próprio mestre já explicou. Mas nós podemos aproveitar o nosso tempo aqui, apesar de que eu não ganho por hora, usar o nosso tempo aqui para dar uma floreada, uma explicada, não uma alegorizada, porque não gosto desse método, para entendermos realmente o que o Mestre, o que o próprio Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, apesar dos seus discípulos não estarem compreendendo os seus ensinos. E a parábola da semeadura, Jesus deixa a entender que ela é uma chave para compreender todas as outras parábolas, ou até mesmo para compreender todo o seu ensino. Ele diz assim: vocês não compreendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? No versículo 13.
Vocês são tardios para entender, lentos de raciocínio. Se eu usar uma palavra aqui, vai parecer ofensivo se Jesus falasse, né? O que eu ouvi muito, você é um retardado, ou seja, tem um retardo, não é nada demais além do que está aqui. É só maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Jesus, na sua primeira frase registrada do seu ministério, após o seu batismo, ele diz que está agora chegado a vós as boas novas, arrependam-se porque é chegado entre vós o reino de Deus. Os discípulos, os judeus, os palestinos ali ouvindo que agora é chegado um novo reino sobre nós, olhava para um lado, olhava para o outro e não via nada acontecendo. Não havia ali alguém com uma espada em mãos, vestido uma armadura de um guerreiro, nem tampouco alguém montado numa carruagem esplendorosa, seguido de uma corte, de uma comitiva, montados em cavalos, com pendões, com bandeiras, com flâmulas, nada disso. Mas Jesus está dizendo que o reino está chegando, está entre nós. Se ele está anunciando um reino, é porque haveria um rei. Há um rei entre vocês. Vocês agora são uma monarquia. Vocês pertencem a esse reino. Mas então ele vem explicando como que é a disseminação, a expansão, a implementação desse reino. Esse reino está sendo implementado através da palavra. E aqui da palavra que sai da boca de Jesus Cristo. Depois nós vamos compreender que Ele próprio é a palavra. Mas aqui Ele está anunciando esse reino através da sua palavra. E nesse texto ele não está falando das qualificações nem tampouco do semeador, que é ele próprio, nem mesmo da palavra, que também é ele. Nós vamos compreender isso, nós compreendemos isso. Mas está falando dos terrenos, dos corações que vão receber essa palavra e das pessoas que vão ser alcançadas por esse novo reino, que tem uma dimensão não comum, não política, não ditatorial, de conquista, de tomada, de discórdia, não dessa forma, de espólios e tudo mais, mas que tem uma dimensão espiritual, que irá alcançar os corações ali daquele povo, e que esses corações irão se multiplicando até chegar aos confins da terra. Então aqui nós estamos diante de algo interessante na qual nós devemos colocar a nossa atenção, que são os terrenos, que são os corações que vão receber essa palavra, esta semente. Como eu criado, né, num lar cristão, assíduo nas reuniões, nas escolas dominicais, na leitura, tanto através do meu pai, como também pela obrigação que tínhamos de ler a Bíblia, isso se tornou um hábito. Eu imaginava uma semente que tinha 3 partes, né? A imaginação infantil, ela às vezes nos domina, fica plantada na nossa memória. E se ela não for ressignificada, a gente continua com aquela simplicidade. Eu imaginava uma semente grande que tinha 3 partes. Nós pegamos uma semente de abacate, por exemplo, nós partimos ela no meio. Nós pegamos uma
semente de feijão, nós dividimos ela no meio, então tinha esse entendimento, mas não. A terra era arada, como nós todos sabemos, não com os equipamentos que temos hoje, mas a terra era preparada. O semeador, com a sua, hoje aqui na nossa região, aqui fala capanga, em mornal, ou qualquer bolsa que seja, que coloque no pescoço e coloque, e enche essa bolsa de semente, e ele enche a mão ali e vai lançando essa semente no campo. Não plantar espaçado como nós temos o costume, porque a tecnologia e os meios de cultivo foram evoluindo, mas era jogado aqueles punhados de semente, e a semente ia caindo, todo tipo de terreno. Então ali havia glebas de terra divididas por trilhos, passagens, e eu fui criado num sítio que as casas eram no meio das lavouras. E para ir da casa onde nós morávamos para a casa do meu tio, onde era a casa do meu avô, nós não descia, pegava a estrada e subia, nós passávamos pelo meio da lavoura. Tinha um trilho no meio da lavoura. E quando arava a terra, rapidamente a gente passava ali em cima daquela terra que foi arada e ela se compactava novamente e aquele trilho ficava duro. A terra ficava socada, igual uma estrada. E nós sabemos que ali a semente, se caísse ali ou plantasse ali, não iria nascer. Então isso é fácil de entender. Então essa semente que cai no terreno, à beira do caminho, onde a terra não está apropriadamente arada, preparada, é aquele coração que as pessoas de bom grado aceitam o convite para estar nas reuniões, aceitam uma visita, aceita de bom grado você sentar e falar com ela da palavra de Deus. Ela ouve com muito bom grado, recebe e acha maravilhoso. Mas aquela semente, ela não se alojou de forma adequada a ponto dela começar a receber a umidade e haver uma transformação para que ela germinasse e nascesse. E aquela pessoa ali que recebeu aquela palavra, naquele momento, ela foi confortada, ela se sentiu bem, ela se emocionou, ela até chorou. Mas saindo dali, ela foi encontrar com a sua vida normal, onde voltou para o seu cotidiano, no meio das mazelas desse mundo, recebeu um convite para ir no local que talvez levasse ela a fazer coisas que ela tem o hábito de fazer, beber, fumar, adulterar, fazer coisas que aquela palavra que ela ouviu não condiz com aquela palavra. E Lucas fala que o diabo usa isso para que, Lucas capítulo 8, também repetindo essa mesma palavra, ele registra uma expressão a mais aqui. Quando ele diz que no versículo 12, as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvas. O diabo manda as aves do céu, que são as mazelas dessa vida, para comer aquela semente, tirar ela, desviar aquele ensino que foi dado, colocar naquele coração para que ele não produza, não nasça. E aqui Lucas está sendo bem específico, dizendo que tira a palavra do seu coração para que não creiam e, por consequência, não sejam salvos. A segunda parte da semente, ou seja, daquele punhado que foi jogado, que foi lançado, uma outra parte caiu no terreno, e também nós podemos usar a nossa experiência de quem foi criado na roça, que no mesmo terreno há aquela parte fértil, uma terra fofa, mas também há veios de terra onde a qualidade não é tão boa, e a gente percebe isso na plantação. Quando entra o período de seca, por exemplo, é a primeira parte onde você percebe visivelmente
a diferença entre uma boa terra e uma terra que não é tão boa, que não tem qualidade, que não tem profundeza. E na colheita você ainda percebe com mais facilidade devido à quantidade de frutos que se colhem em uma parte de terra fértil e aquele pedaço de terra ali quase não produz ou não produz nada. São corações que têm uma retenção um pouco mais elevada do que o primeiro, onde a semente em determinada situação ela consegue até receber uma umidade, alguns nutrientes e até consegue nascer. Mas quando vem o sol, aquela semente não tem nas suas raízes condição de penetrar naquelas pedras, naqueles pedregulhos e não sobrevive. Então está dizendo que a outro como a semente foi lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. São aqueles que chegam a confessar, chegam a levantar as mãos, chegam até a ser batizados. Hebreus diz que chega a desfrutar da graça, mas não houve verdadeiramente salvação. Porque lá fala que Satanás envia as aves do céu para roubar aquela semente, para que elas não creiam e sejam salvas. Então é possível que aquela pessoa seja até, de certa forma, ao nosso ver, crente, mas ainda não foi salvo, porque aquela semente não alcançou o estágio que nós vamos ver no quarto terreno. Quando vem as dificuldades, as perseguições por causa daquela semente plantada, que é a palavra, elas afastam, desanimam e morrem, e seca. Não há ali esperança. De forma alguma nós vamos ver nesse texto aqui que são pessoas que estão perdendo a salvação. Não. Que isso não é possível. Seria contra a palavra de Deus dizer que uma pessoa perde a salvação. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, porque aquela palavra, de certa forma, trouxe responsabilidade para ela, trouxe exigências condizentes com aquela semente, então logo a abandona. Outras sementes, ainda como a semente lançada nos espinhos, que ainda vai um pouco além. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutível. É triste nós vermos pessoas que conviveu com a gente, que teve, de certa forma, comunhão com a igreja, passou longos períodos junto com a igreja, desfrutando da comunhão, das bênçãos da igreja, décadas, vidas inteiras, mas que a sua situação, o seu terreno, aquela simbiose entre o mundo e a igreja, entre os crentes e os não crentes, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, elas nunca tiveram uma separação para que aquele propósito da semente pudesse ser concluído em suas vidas. E ele vive ali, entrelaçado com os espinhos, que aqui está falando que são as preocupações dessa vida, o
o engano das riquezas, uma falsa sensação de segurança, uma falsa esperança, uma falsa paz, e os anseios por outras coisas sufocam, tornando-a infrutífera. E frutificar aqui é o estágio da salvação, da regeneração, do novo nascimento, que é o processo completo. Infelizmente, nós sabemos que vou usar uma palavra que eu ouvi há muitos anos de um irmão pregando sobre esse texto, que eu gostaria muito de ouvi-lo novamente, inclusive aqui, irmão argentino, que é a cristandade dos nossos dias. É uma cristandade que recebeu o Evangelho, que vive de certa forma o Evangelho, e está aí no mundo como se fosse tomando o nome na posição de, mas que ainda está entrelaçado com os espinhos e não produz frutos, não frutifica. Ah, mas ele faz tantas coisas boas, ele prega tão bem, ele canta tão bem, ele dá a oferta, ele dá o dízimo, ele cura, ele expulsa até demônios. Mas a própria palavra vai dizer que Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é a minha rabugice, que está dizendo isso, é a palavra de Deus. Porque o Evangelho, aí vou citar agora um outro pregador. O Evangelho da Disneylândia é muito bonito. Um Jesus, assim, à beira do caminho, implorando: me aceite, deixa eu entrar no seu coração, eu te amo. Como nós cantamos aqui, e que a verdade Jesus é meu, crucificado por mim morreu. Digno é Jesus e todo louvor. Ele ganhou na cruz o nosso amor. Não foi como um mendigo, pedinte, implorando, sentado de joelhos, implorando a atenção dos pecadores, não. Ele conquistou na cruz. E aqueles que estão vivendo esse evangelho da Disneylândia estão vendo Jesus fraco, emocionado, que não exige, que não. Eles esquecem que há em toda a economia, e economia é a administração de casa. A palavra economia significa que é a administração da casa. E toda a economia, toda a administração tem acerto de contas, tem prestação de contas. E o que vai valer no final das contas é se produziu frutos ou não. Se a semente nasceu, germinou, cresceu e produziu frutos, ou não. Não é o mundo perfeito que você pregou e pensou que estava vivendo. Não, vamos deixar o espinho aqui, vamos conviver com ele não está me atrapalhando, a gente consegue dar um jeitinho aqui, os espinhos dele não vão me machucar, e também não vou exigir que ele seja cortado, arrancado, mas no final os dois serão, aqui não é que nem a parábola do trigo e do joio, não. Aqui os dois terão o mesmo destino, que é o fogo do inferno. Somente o terreno bom, somente a semente caiu em boa terra. Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouve a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa aqui é a média das colheitas lá naquela época. E aqui está dizendo que eu vou dar 30, posso produzir 30, que o Edivaldo possa produzir 60 e que o irmão Elias possa produzir 100.
que essa frutificação, ela não é igual para todos. Porque vai depender muito de como essa semente que nasceu produziu frutos vai ser disseminada para que possam nascer em outros terrenos, em outros corações e produzir mais frutos. De uma coisa nós sabemos, que se eu plantar uma semente de manga, quando ela germinar, nascer e crescer, vai ser um pé de manga, e quando ele produzir, eu vou colher desse pé de manga, e quando essa manga amadurecer e a semente for lançada numa terra boa e nascer novamente, vai nascer manga. Não vai nascer outra coisa. E quem já teve um punhadinho de feijão na mão, ao invés de cozinhá-lo, plantou, colheu alguns litros, plantou esse alguns litros, colheu alguns sacos, plantou esses sacos e colheu toneladas. Talvez o feijão que nós comemos aqui veio de um lugar que não era, não veio tem sementes que não é tipo aqui, que alguém trouxe uma única semente e hoje nós temos no Brasil inteiro, que ela foi multiplicando. E assim é a palavra de Deus, que uma vez nascida no nosso coração, numa boa terra, nasce, cresce, produz frutos e vão multiplicando. O reino de Deus ele vai ser expandido, desta forma. Aqui é o início, onde o próprio rei traz as sementes originais e planta nos corações, e agora ela chegou até nós. Da mesma forma que esse dia eu estava vendo uma reportagem de uma fruta que alguém trouxe de um lugar muito distante e trouxe essa sementinha e plantou, e hoje na fazenda tem vários pés dessa fruta que quase ninguém conhece, porque alguém um dia trouxe de um lugar distante. E quase essa semente não expandiu para todo mundo ainda, caso específico lá desse caso. É só para entendermos o que eu estou dizendo. A semente é a palavra de Deus e ela tem poder, ela é poderosa. E Marcos deixou para nós aqui, somente Marcos, algumas coisas a esse respeito. Versículo 26. Ele prosseguiu, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice porque chegou a colher. No primeiro texto nós vemos os terrenos, as qualidades dos terrenos. E aqui nós vemos que a semente lançada na boa terra, ela por si só vai produzir. Estando o semeador olhando ou não, acordado ou não. Nós temos aqui uma lição de que nós devemos semear. Os terrenos não são de nossa alçada. Se é à beira do caminho, se é em pedregulhos, se é entre espinhos ou se é uma boa terra, o dever é semear. Agora, uma vez semeada essa semente, está agora sob responsabilidade daquele terreno que a recebeu. E essa semente não é uma semente como nós conhecemos, que ela precisa de determinados cuidados, que a gente precisa ir lá regar. Essa semente, ela é a palavra de Deus, é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para que ele creia é necessário que haja essas condições, que não estão ainda, ou não estarão sob a nossa responsabilidade, porque o Pai Celeste sabe de todas as coisas. A verdade, ela não é relativa. Jesus, quando está lá ensinando e falando, ele chega a um ponto de dizer assim, que vocês, discípulos, devem comer a minha carne e beber o meu sangue.
prosseguiu, capítulo 6, versículo 65. E prosseguiu, e por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Você é discípulo de Cristo? Todos somos, né? Mas que tipo de discípulo? Aquele que, quando vir as dificuldades, as tribulações, as tempestades, vai abandoná-lo porque aquela semente nasceu e aquele terreno não deu condições que ela frutificasse, produzindo naquela vida salvação. Eles não aguentam e não querem passar pelos ônus de pertencer a esse reino. Eles só querem o bônus, só querem o pão, o peixe, a cura. Infelizmente, quantos nas igrejas de hoje em dia só querem a música? Muitos que estão aqui que dizem até levitas, quando termina o período deles, eles vão embora, não esperam nem a mensagem, não esperam a palavra, não têm paciência sequer de ouvir a palavra. E quantos estão presentes nas reuniões, eles estão dormindo sequer ouvindo a palavra? Quantos corações que ouvem a palavra e quando chega ali na fila do café, já esqueceu daquilo que foi falado? Não é esse um coração semelhante à beira do caminho? Ou aquele que a semente até penetrou um pouquinho, mas durante a semana já esqueceu? Eu estou atrasado na nossa leitura porque eu perdi alguns dias, eu não consegui fazer, mas agora eu não vou atropelar para atualizar, como se fosse uma mera obrigação. Porque a palavra de Deus é uma semente. E ela só vai produzir, nascer, germinar e produzir frutos se ela for bem recebida no terreno, na terra, para que ela possa. Nós vamos agora aplicar isso na vida nossa, que já temos a salvação em Cristo Jesus. Não vamos falar mais no sentido de produzir salvação, mas de produzir crescimento, de alimento. O que adianta ler a Bíblia todos os dias, mas da mesma forma que o diabo manda as aves do céu, as preocupações, a ansiedade, tira aquilo que eu recebi. E às vezes nem sequer o desejo de ouvir, de aprender, nós temos. E o interessante, como que ele começa dizendo? Quando Jesus chama a atenção da multidão, o que ele fala? Ou aqui como ele termina o versículo 9. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quantos surdos nós temos hoje em dia, que não ouvem, que escutam, mas não ouvem, que não prestam atenção, não compreendem, não absorvem o que a palavra de Deus tem para nós. É o que eu tenho pensado, o que eu pedi que Deus me colocasse no coração para falar nessa noite.